Olá, pessoal. Vamos hoje começar a estudar a educação no período helenístico. Como já disse para vocês em outro tópico, o período helenístico ele é um período de transição da Grécia clássica, que era uma região constituída de cidades-estados, como Atenas, Esparta, e depois, com a conquista feita por Alexandre o Magno, se criou um império universal nessa época, que englobava parte da Europa, norte da África e o antigo Império Persa, e isso tudo vai desembocar nas conquistas romanas a partir do ano 146 a.C. Um período sumamente importante na história, porque muitas coisas aí novas ocorreram. Destaco a questão, por exemplo, da montagem desse império que juntou partes da Europa, da Ásia e da África, e o fim das cidades-estado. Acho muito importante falar, por exemplo, que as artes também sofreram uma transformação, já não é mais aquela arte equilibrada, racionalizada, que marcou o período clássico, mas uma arte dramática. Acho importante destacar também a filosofia, que nesse momento filósofos como Platão e Aristóteles estão em queda, e aí surgem filosofias como o epicurismo, o cinismo, o estoicismo e o ceticismo, que são filosofias com uma visão de mundo mais prática e voltado para o aperfeiçoamento moral das pessoas. E no assunto específico nosso aqui, na educação, um amadurecimento das tendências que vinham já de algum tempo. Então, acho, inclusive, que esse modelo de educação que foi montado no período helenístico, ele acabou tendo uma durabilidade fora do comum. Além de predominar em Roma, sobretudo na época de grandiosidade de Roma, ele varou a Idade Média e, de certa forma, pelo menos alguns dos seus resquícios chegaram até nós há bem pouco tempo. Então, vamos ver como é que se organizou esse modelo de educação. E, como sempre faço, eu vou utilizar um material que eu elaborei e eu deixei esse material postado também lá no Moodle. Então, a educação no período helenístico. Vamos começar aqui, gente. Olha, educação aqui é para a elite aristocrática e comercial e setores medianos. Camponeses e pobres, em geral, estão fora do processo. Essa é uma coisa que eu venho dizendo para vocês. Esse negócio de educação massificada e educação obrigatória universal é coisa do século XVIII em alguns países e século XIX para outros, e em alguns casos, como o caso do Brasil, é coisa do século XX. Então, lá atrás, quando a gente fala em educação, é uma educação para elite, ou se não totalmente para elite, para setores que tinham maior poderio econômico. Segundo, embora mais organizada, não há um sistema de educação coerente e organizado. Com isso, eu quero dizer o seguinte, gente, a educação helenística, ela está mais bem estabelecida, ela está mais bem organizada. No entanto, essa coisa, por exemplo, de você ter escolas para onde todos vão, de terminar um ciclo, depois começar o outro, depois ir para o outro, ou seja, você termina o ensino infantil e vai para o ensino fundamental 1, depois para o fundamental 2, depois para o ensino médio, depois para o ensino superior, que é uma concatenação dos níveis de ensino. Isso também, lá no passado, não existia. É claro que havia-se uma preparação
inferior, uma preparação média, uma preparação superior, mas não precisava ir à escola para esse tipo de coisa. Às vezes você tinha um preceptor, um professor, né, se você fosse de uma família rica, ele poderia te dar essa formação. Então, é isso aí, olha, a educação ela está mais bem organizada, mas não há uma educação coerente e organizada como nós temos. Há instituições diversas e mestres que reúnem em torno de si discípulos. Isso no mundo antigo é muito comum. Então, a gente tem instituições de educação, elas são de diversos tipos, e a gente tem mestres que reúnem na sua casa, ou às vezes num local que ele cria, e faz dali a escola. Por isso, no mundo antigo, havia uma coisa que hoje praticamente sumiu. A relação entre professor e aluno era muito mais forte do que nós temos hoje. Aliás, o nome, antigamente, não era nem professor e aluno, era mestre e discípulo, e a ligação era muito forte. Acho assim, para que vocês tenham uma ideia disso, é só pensar em algo que eu tenho certeza que todos vocês conhecem: Jesus e os seus seguidores. Jesus era o mestre, ele ensinava uma série de coisas para os seus seguidores. Os seguidores não eram alunos de Jesus, eram discípulos, quer dizer, a relação era muito próxima. E no mundo antigo, era isso que acontecia também. Exemplos disso vocês podem ver aqui, olha. Eu trouxe um mosaico da Academia de Platão. É pouca gente, poucos discípulos e o mestre. Então, é uma relação muito forte, muito pessoal. A mesma coisa que vocês podem ver, olha, no Liceu de Aristóteles. Poucos discípulos, o mestre ali presente, quer dizer, uma relação muito pessoal. A mesma coisa aqui ó, no Jardim de Epicuro. Epicuro foi um grande filósofo da era helenística. Ele comprou uma chácara, criou o seu jardim e ali era um local de conversação, de aprendizagem e tudo mais. E aqui, olha, uma coisa muito comum no período helenístico, o mestre sofista explicando alguma coisa para os seus seguidores, para os seus discípulos. Se bem, gente, que os sofistas eram os que estavam mais próximos desta educação que nós temos hoje. Mas os outros não, esses outros tinham uma relação muito mais próxima. Pois bem, há uma educação para a criança em que se aprende a ler, escrever e alguma aritmética. Quer dizer, quando a pessoa chegava na idade, mais ou menos em torno de 7 anos, ela se dirigia a um local, vamos dizer assim, a uma escola, para receber os ensinamentos. E aí, o que ela aprendia? Ler, escrever, aritmética, era o centro de tudo. Mas é claro, gente, tinha também, como eu já disse para vocês em aulas anteriores, sempre exercício físico, que é uma coisa que o mundo grego, o mundo helenístico tinham em alta conta, era aprendizagem musical, mas essa educação da infância era muito voltada para essas coisas aqui, olha, ler, escrever e as operações fundamentais da aritmética. Muito importante aqui é o papel destacado do pedagogo. Hoje, né, nós encontramos pedagogos em todas as escolas e é interessante saber a origem do termo. O pedagogo tinha um papel importante no processo educacional antigo. Mas olha só que interessante, gente. Ele é o responsável pelo acompanhamento do aluno à casa do mestre e se responsabiliza pela sua formação moral. Não é o pedagogo que ensina aritmética para o aluno, que o ensina a ler e a escrever. O pedagogo pega a criança na casa da família, pode ser um escravo, a escravidão estava muito disseminada nesta época, ou então uma outra pessoa, mas era muito comum existir escravo.
ele pegava o menino, levava à casa do mestre, o mestre ensinava a ler, escrever, contar, e depois trazia essa criança para casa. Mas o pedagogo tinha uma responsabilidade é, muito importante, que era de acompanhar a criança, aconselhá-la, chamar atenção. Eu acho que ele era responsável pela formação mais humanística da criança, pela criação de uma moralidade nela, mas esse negócio de ensiná-la a escrever, não, isso não era responsabilidade dele. Então, ele é o responsável pelo acompanhamento do aluno à casa do mestre e se responsabiliza pela sua formação moral. Trouxe um exemplo disso para vocês, que eu coloquei, inclusive, lá na apresentação desta aula. Vocês podem ver que esta figura está lá também. Olha que interessante, ó. Aqui nós temos uma aula de música. Aqui o mestre, né, esse é um instrumento musical, ensinando ao aluno. E aqui, olha, outro mestre ensinando ao seu aluno a ler, escrever. O pedagogo está aqui. Veja que a atitude do pedagogo, nesse caso aqui, ela não é ativa, ela é uma atitude passiva. Bem, vem a seguir um nível mais alto, quer dizer, deu educação para a criança, isso dura 3 a 4 anos, ela aprendeu a ler, escrever, contar, essas coisas todas, e aí então ela está apta para prosseguir para um novo tipo de educação, para um novo modelo de educação, um nível mais alto. Algo como hoje é para nós um ensino secundário, um ensino médio, que ele é, gente, de caráter eminentemente literário. A educação antiga é muito literária, como eu já tive ocasião de dizer para vocês. Ensinava-se gramática, literatura, e para isso, para ensinar gramática e literatura, havia um apego muito grande aos poetas, imitação de suas ações, exortação moral. Ainda persiste a música, a educação física, mas o essencial já não é mais isso. O essencial é isso, é aprender a literatura, aprender os poetas, ver como os heróis que eles criavam agiam, incentivar o aluno a imitá-los. É isso que a gente chama de exortação moral. Quer dizer, então, uma educação muito voltada para a gramática e para a literatura. Entra aqui nesse tipo de ensino mais de nível médio, mais secundário, a matemática e a geometria, mas tudo desapegado de preocupações práticas. Pessoal, os gregos tinham uma certa ojeriza em relação à aplicação do conhecimento. Essa coisa do ensino voltado para a prática, voltado para uma coisa mais pragmática, isso eles não gostavam. Então, aqui a matemática e a geometria tem uma função que não se reduz à prática, não se reduz ao pragmatismo. É mais assim, é quase uma coisa filosófica. Você aprende geometria, aprende matemática, mas com outras preocupações, que tem aí uma relação com a filosofia. E aí, olha, se estudava de 3 a 4 anos, isso tudo que eu acabei de dizer para vocês, a gramática, a literatura, matemática, geometria, mas sem sombra de dúvida, muito centrada nessas duas coisas aqui. E aí, os alunos mais aptos tinham um horizonte aberto para os cursos que nós poderíamos hoje chamar de cursos superiores. Então, aqui, no cume de tudo, né, no cume de tudo, algo como uma educação superior, as duas mais importantes áreas de estudo. Gente, o importante está aqui. O importante para a educação helenística não é a educação da criança.
passa-se pela educação da criança, mas objetivando chegar lá no coroamento de tudo, que é essa educação superior. E ela é, gente, ó, o estudo de retórica e o estudo de filosofia. Essas duas são as duas grandes áreas de formação do mundo antigo. Elas, inclusive, chegaram a criar até uma rivalidade. Havia retórico que não gostava muito da filosofia, disputava materiais com ela, e havia filósofos que não gostavam dos retóricos, que achavam que quando os retóricos entravam a comentar ideias, moral, eles estavam fugindo do campo deles. Mas, pelo menos em alguns nomes mais importantes, como é o caso do Isócrates, retórica e filosofia, em vez de rivais, elas, vamos dizer assim, elas se complementavam. Mas o que eu quero enfatizar agora aqui para vocês é a importância dessas duas áreas. São, vamos dizer assim, o filé mignon da educação superior antiga. Uma pessoa que vinha da aristocracia ou de setores médios enriquecidos pelo comércio e que gostava de estudar, ele tinha esses dois campos na frente dele, a retórica e a filosofia. Filosofia, gente, é a reflexão sobre o mundo, sobre o significado último das coisas, a formação moral, e retórica é, sobretudo, o domínio da eloquência, de falar bem, de raciocinar bem, de argumentar bem. Então, como eu disse aqui, ó, ora elas se opõem, ora se complementam. É como se fosse, ó, Isócrates versus Platão, Isócrates representando a retórica e Platão representando a filosofia. Nessa disputa, gente, quem venceu foi Isócrates. Isócrates é o vencedor da disputa. Mas só existia filosofia e retórica? Não. Era o centro, era o mais importante. Mas olha só, em alguns lugares, a formação de mais especialização. Isso a gente pode ver, por exemplo, em medicina e em matemática, mas isso é exceção, mas existe. Em Alexandria, por exemplo, que é uma cidade importante do mundo helenístico, lá no norte da África, no Egito, e outras cidades ali na Ásia Menor, como Pérgamo e outros lugares, havia escolas especializadas na formação da medicina e da matemática. Não era comum, mas é bom dizer isso. Mas olha que interessante. Um médico, por exemplo, parece assim que ele se sentia mal em dizer que era só médico. Então, às vezes ele procurava complementar a formação dele em retórica ou em filosofia. E a mesma coisa na matemática. Mas essa coisa de um ensino muito especializado como nós temos hoje, o mundo antigo não gostava. A pessoa culta, ela não gostava de focar num objeto de estudo só, como era o caso da medicina e da matemática. Por isso, gente, que a retórica e a filosofia eram as áreas de maior interesse na formação educacional antiga. Em resumo, a educação helenística pode ser entendida assim: o objetivo dela é a paideia ou humanismo. Paideia é a palavra grega, humanismo é a palavra latina. As duas expressões querem dizer a mesma coisa. Isso aqui, olha, paideia e humanismo significam a formação do homem por inteiro, integral. Nem só físico e nem só intelectual. Nem só intelectual e nem só ético, moral. É tudo unido. É o homem que tem uma boa formação física, que conhece alguma coisa de música, que sabe citar os poetas, que sabe falar bem, que tem eloquência, que raciocina bem, que tem a sabedoria da filosofia. Ou seja, isso, gente, é o ideal da formação grega, da formação helenística. Uma formação do homem
por inteiro. É como se fosse assim, olha, o homem ele precisa se desenvolver por inteiro, formação integral. Esse ideal foi muito marcante na educação helenística. Eu trouxe essa gravura aqui, olha, a preocupação dos gregos era a formação, era a preparação, a formação e realização do ser humano individual e social em sua plenitude. Por isso é que eles não gostavam muito dessa coisa da especialização. O homem por inteiro, o homem em plenitude é um homem mais geral, mais genérico, e não específico. Segunda coisa, a educação helenística é o homem contra a infância. A infância não é o foco, ela deve ser ultrapassada. Muito diferente da educação hoje, em que se enfatiza muito a importância da educação infantil, da educação fundamental. Nós sabemos, hoje, existem vários trabalhos mostrando que isso é a base da educação. No mundo grego e helenístico, e mesmo romano, não é assim. A infância ela deve ser superada logo. O que espera a criança é o homem bem formado. Por isso aqui, o homem contra a infância. A infância não é o foco. Ela deve ser ultrapassada pela formação do homem. O primado da moral. O que significa isso? Que o mais importante nessa educação é a formação moral. Mais que o conhecimento em si, pretende-se o aprimoramento moral, a exortação moral. Seja a gente do pedagogo que fazia isso com a criança que lhe era confiada, ao professor de retórica e da filosofia desse período, que não querem só ficar discutindo conceitos, como é o caso do filósofo, ou só ensinar regras para bem falar, para ser eloquente. Tudo isso é importante. Mas o mais importante é a formação moral da pessoa. Uma pessoa bem formada, que se autodomina, que não se entrega às paixões, que tem um caminho. Isso é o fundamental. As escolas de filosofia do período helenístico, o epicurismo, o estoicismo, as outras também, mas sobretudo essas duas se voltam muito para essa questão da formação moral, então o primado da moral, isso é o mais importante. E por isso eu trouxe aqui, olha, de todas as escolas filosóficas do período helenístico, o estoicismo é o que mais insistiu nisso. Isso aqui é a imagem do criador da filosofia estoica, chamava-se Zenão, moral rígida e contrária às paixões. Outra coisa, é o homem contra o técnico, nada de especialização e perspectiva pragmática, isso é menos valioso. É o que eu venho insistindo com vocês, o homem grego, ele não gosta dessa coisa muito voltada para a especialização e para a técnica. A técnica, gente, olha, essa coisa da formação técnica, de você ter educação profissional, vai ter que esperar muito tempo para aparecer. O mundo grego, o mundo helenístico, o mundo romano e os outros também, medieval, não consideram a formação técnica. É claro que tem, você quer aprender uma coisa, como fazer, por exemplo, um jarro, você se junta com um mestre que sabe isso é legal, isso é importante, mas isso não tem o valor, não é a pérola da formação de uma pessoa. Quem pode, gente, não se especializa em fazer um chapéu, em fazer um vidro, em fazer roupa, em ser escultor, não, isso aí existe, porque a vida exige essas coisas. Quem tem condições vai para uma formação mais genérica e mais humanística. Então, por isso, olha, o homem contra a técnica. É o humanismo literário e não científico. Aqui, gente, a ciência, ela tem aí as suas sementes e tudo mais, mas vai demorar demais ainda para aparecer o que nós chamamos de ciência, o pensamento científico. Tem, mas não é o essencial. É um homem de ciência. Isso, gente, só tem valor se ele tiver uma boa formação ética, uma formação filosófica, uma ação literária, retórica junto. Sem isso, formação científica faz isso aqui, olha, faz a pessoa ter uma visão muito reduzida, reducionista da vida.
Então, humanismo literário e não científico. O homem, seu destino, significado da vida. Isso é o que conta. É saber isso aqui, olha. É refletir sobre isso. Citar poetas, citar escritores que trabalharam com isso. Isso é o que conta. Formação estética, artística, literária, não científica. O valor da tradição, a formação helenística, mundo antigo, dá muito valor à tradição. Não gosta muito, olha, de inovação, então, sem pensar em inovação, sem discussão. O importante é seguir a ideia dos mestres, dos grandes na poesia, no drama, na comédia, na literatura e na história. E aqui você tem alguns nomes que são modelares e que até bem pouco tempo ainda a educação fazia questão que os alunos soubessem, não diria de cor, mas se pudesse citar alguma coisa desses caras aí que eu coloquei à frente, era sinal de boa educação, de formação superior. Então, o pessoal gostava de ter Homero, Hesíodo, Sófocles, Ésquilo, Eurípides, Aristófanes, Heródoto, Tucídides, como parâmetros, mestres que ensinam que não dá para esquecer, tem que se lembrar sempre deles. Por isso, gente, olha, o valor da tradição. Então, como vocês podem ver, é, a educação helenística, ela criou um modelo, e esse modelo de formação literária, humanística, paideia, se estabeleceu, vai passar para o mundo romano e vai passar para as outras eras que nós vamos estudar nos próximos capítulos. Então é isso e vamos ficar por aqui na educação helenística e depois, no próximo tópico, vou estudar com vocês a educação em Roma.